Deixa eu ver aqui só um minutinho, por favor. Ok, verificado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no capítulo 9 do livro de Mateus. Nós vamos ler uma passagem aqui, e essa passagem é muito conhecida. Glórias a Deus. Se caso você esteja nos ouvindo aí, puder mandar aquele recado de que o áudio está bom, por favor, Elton, por favor, pastor Antônio Carlos, Érica, o pessoal que está nos assistindo, todo o pessoal da INS Jesus aí, se puder nos dar aí o ok do áudio no seu PC, eu tenho certeza de que o áudio está saindo, está tudo correto aqui, mas nós queremos só ter a certificação de que tudo está ao contento. Glórias a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, capítulo 9 de Mateus, eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração. Então você que está abrindo aí a sua telinha nesse momento, coloque no seu coração, faça com que essa oração entre no seu coração e a gente possa discorrer na palavra juntos aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração. Então, capítulo 9 de Mateus, e oramos assim: Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem realizado. Graças nós Te damos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado através da Tua palavra, e nós Te bendizemos, ó Deus, desde agora e para sempre. No nome santo de Jesus, nós buscamos a Tua face agora. No nome santo de Jesus, através do poder do Teu Santo Espírito, nos colocamos na Tua presença para que o Senhor nos revele mais uma vez a Tua palavra, para que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar mais uma vez, porque Tu és o bom mestre. Graças nós Te damos, ó Deus, em nome de Jesus, por todas as coisas, livramentos, por todas as realizações, e nós sabemos que o Senhor tem um plano perfeito em nossa vida, por isso nós já agradecemos por todas as vitórias, e certos de que na tribulação aprendemos contigo, aprendemos com a situação, e crescendo vamos, Senhor, caminhando até que Jesus volte na graça e no conhecimento perante Ti e perante os homens. Graças a Deus por mais uma vez, por mais uma quarta-feira, mediante a Tua palavra, por mais essa transmissão, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, glórias a Deus. Nós estamos aqui, exatamente agora são 20 horas e 10 minutinhos, 9 minutinhos, né? E nós estamos aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, com a palavra aberta aqui diante da telinha, diante da TV Resgate. Estamos mais uma vez aqui para ver o que Deus quer falar conosco, ver o que Deus está querendo nos ensinar através da palavra. Amém? Capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 8. É uma passagem muito conhecida. São 8 versículos, e 8 versículos que nós estaremos aqui, com certeza, recebendo de Deus uma revelação, mais uma revelação, né? Deus tem nos revelado a Sua palavra, Deus tem nos dado toda a ferramenta possível para que a gente possa ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã cheia de vitórias. E em nome de Jesus, eu gostaria de dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu estive pregando numa igreja em Louveira na sexta-feira passada, e lá Deus nos presenteou com uma palavra muito abençoada, falando do primeiro amor. E o primeiro amor que deve estar no coração de todo cristão para com Deus, por Deus e em Deus. A gente, através de Jesus Cristo, esse presente que nós recebemos de Deus, o presente para a nossa salvação, nós precisamos caminhar com Ele no primeiro amor, sempre adorando em espírito e em verdade. E quando isso é um fato, na vida cristã, é claro que as coisas elas passam a ter um outro significado, passam a ter uma outra forma, a forma de Cristo. E isso nos leva com certeza à vitória. Amém? O cristão ele foi chamado por Cristo para ser vitorioso. E dentro da sua vitória, um abençoador. Quer dizer, através do seu testemunho, através da sua vida, sendo um abençoador e multiplicador dessa bênção que recebe de Jesus Cristo. Nós vamos aqui no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 8, ler a palavra da seguinte maneira: E entrando no barco, Jesus passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Que coisa interessante, que palavra maravilhosa, mas também é uma palavra cheia de coisas para se pensar, Aliás, toda a palavra de Deus, ela nos obriga a pensar bastante naquilo que Deus está colocando aqui nessas linhas, naquilo que Deus está escrevendo, naquilo que Deus deixou para nós. Então hoje, eu olhando para a palavra, eu vejo assim, uma notícia do alto que vem para nós, e ela vem cheia de revelações, ela vem cheia de formas das quais eu tenho que identificar e as quais eu tenho que buscar. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos traz vida e vida com abundância. E ela não é uma palavra que nos sustenta só para a salvação. É claro que imediatamente é a palavra que nos dá a salvação, mas ela nos dá a salvação quando nós a praticamos. Da mesma forma, ela nos dá um entendimento quando nós a praticamos. E da mesma forma, ela nos dá a vitória quando nós a praticamos. Quer dizer, sem a prática não existe o cumprimento da palavra na nossa vida. Sem a prática não há como Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes as pessoas, elas fazem um esforço, e um esforço contínuo, e um esforço tremendo para obter uma resposta de Deus. Mas as respostas de Deus não necessitam de esforço, não necessitam de luta. As respostas de Deus, elas vêm automaticamente. Quando nós entendemos que Ele manda buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e depois Ele nos acrescenta aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Então, eu entendo na palavra também que não existe esforço para ser abençoado. Existe sim um comprometimento, o comprometimento de você observar a palavra, entender a vontade de Deus e se submeter a elas. Se submeter à vontade de Deus, automaticamente
todas as bênçãos que aqui são descritas, elas virão sobre ti, virão sobre nós, a igreja do Senhor. E essas bênçãos que estão aqui na palavra de Deus, elas estão exatamente proferidas só para uma única pessoa, a pessoa da igreja. Né? Agora, para que você entenda o que é igreja, você precisa entender o que é ser templo do Espírito Santo. Entender de que você tem que se destronar, quer dizer, destronar o teu eu, né? Tirar o seu lugar de reinado dentro do seu coração e permitir que Cristo reine no seu lugar. Ou seja, você passa a dar a Deus o senhorio através de Cristo na sua vida. Aí você se torna uma igreja, onde as portas do inferno não podem prevalecer, e a você será destinada todas as bênçãos que estão aqui contidas na palavra e na palavra de Deus. Então eu vejo, olhando para esse paralítico de Cafarnaum, né, e Cafarnaum, ela traduzido, né, do hebraico para o português, a palavra que nós chegamos mais perto é consolação. Então o paralítico de consolação não forma uma frase, né? Mas eu posso entender da seguinte maneira: o paralítico consolado, né? O paralítico que foi consolado por Cristo, quer dizer, que recebeu, né, essa vitória, que recebeu o seu alívio, que recebeu o seu refrigério depois de tantos anos como paralítico. Então o paralítico Cafarnaum significa o paralítico consolado, o paralítico que recebeu o consolo. E o consolo o que é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder, e poder você poder receber um milagre, você estar debaixo da bênção, quer dizer, debaixo dessa promessa, da palavra, né? Então, aquele que era paralítico recebe a consolação, ele recebe então a cura, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder que estava e a autoridade que estava em Cristo, e a partir daquele momento ele passa a andar, né? Uma das coisas também que eu logo vejo nesse texto aqui, que muitos hoje dentro da igreja estão paralíticos por lhes faltar o poder de Deus, por lhes faltar exatamente o consolo, quer dizer, o espírito de consolação, aquele espírito da promessa que Jesus, quando olhou para Maria, ele disse: olha, não me toques, agora é necessário que eu vá para que vos mande o Espírito Consolador. O Espírito Consolador é o Espírito do poder, é o Espírito que traria a vitória, que traria a comunhão, que traria a resposta, que traria então a ação do poder de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo é a ação do poder de Deus em nossas vidas. Quando eu digo assim que eu estou cheio do Espírito Santo, significa que eu estou cheio da ação de Deus na minha vida. Quando eu digo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do poder de Deus na minha vida. Mas também quando eu digo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio também da vontade de Deus sobre mim. Quando eu falo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu também falo que eu estou cheio de vontade de obedecer o meu Deus. Quando eu falo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo que nada me falta, porque eu tenho Deus. Quando eu falo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo que todas as promessas nessa palavra contida na Bíblia são destinadas a mim. Quando eu falo que eu estou cheio do poder de Deus, que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de discernimento. Quando eu falo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de paz, de alegria, de sabedoria. Quer dizer, então, o Espírito Santo, que é esse Espírito da promessa, ele vem trazer todos esses atributos à nossa vida cristã. Então ele vem trazer tudo o que é necessário para que a gente obtenha a nossa vitória. E é interessante, quando esse paralítico recebe Jesus, né, Jesus ainda não era o Espírito da promessa, ele ainda estava para
subir na cruz, ele estava ainda por morrer e depois ele teria que ascender ao céu para depois mandar o Espírito Consolador. Mas eu vejo essas curas de Jesus, eu vejo esse trabalhar de Jesus anunciando. Fala assim, olha, e inclusive para nós isso, nos dias de hoje, para a igreja atual, eu vejo o seguinte, um aviso, um recado, dizendo, olha, quem crer será salvo, quem crer vai ter esse poder, quem crer vai ter essa consolação, quem crer vai ser cheio do Espírito Santo, quem crer vai receber as promessas que estão nessa Bíblia, quem crer terá Deus com ele, porque Deus fará habitação nele. Então, Jesus estava anunciando através das suas curas, né, que um reino e que um governo cheio de poder estava por vir e muito maior, e que a partir daquele momento ele comandaria a nossa vida, ele comandaria a vida de todos aqueles que crescem nessa grande obra que Jesus fez, né? Então, olhando para esse paralítico, o paralítico não pediu a cura. Quem pediu foram os amigos dele. E quando eu olho exatamente o paralítico sendo levado na presença de Jesus, e eu olho hoje dentro da igreja, quando uma pessoa leva alguém que está paralítica, que não está andando, que está com a sua vida atrasada, que está com a sua vida roubada, cheia de pecado, cheia de iniquidade, que está com a sua vida sombria, então entrando na igreja com uma pessoa que é santa, que se santificou, quer dizer, uma pessoa que levou. E Jesus vai curar aquele paralítico, aquela pessoa que foi levada à igreja, pela fé daquele que levou. E é interessante isso, né? Jesus diz aqui, ó, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé deles. Não foi a fé do paralítico, porque o paralítico ele não tinha como acreditar, porque ele não andava. É a mesma coisa quando você leva uma pessoa na igreja, quando você prega o evangelho para uma pessoa, e você leva a igreja, ele não acredita que vai acontecer nada. Ele não acredita que ele vai ter um encontro com Jesus. Quando você leva ele à igreja, quando você convida para ir à igreja, mesmo que você tenha pregado o evangelho, e você leva lá para a igreja local, ele não acredita que o mundo dele, né, vai receber um novo rei, que ele vai ter algo que vai acontecer na vida dele sobrenatural. Ele não acredita, ele vai lá com um paralítico, ele está paralisado, ele não pensa, ele não fala, ele não escuta, ele está totalmente definhando, né, no seu pecado, definhando nas trevas. E quando você leva essa pessoa, Jesus olhando a fé, por quê? Porque você leva uma pessoa para a igreja, você leva com fé de que aquela pessoa vai se converter, você leva com fé de que aquela pessoa realmente ela vai mudar a vida, de que ela vai voltar a ter felicidade, que ela vai voltar a ter alegria, que ela vai olhar para Cristo, que ela vai se encontrar com Cristo ali naquele lugar que você está levando. E uma das coisas que eu entendo também é que quando Jesus olha para você, quando Deus olha para você através desse ato seu, ele olha para você e fala assim, olha, por causa do amor do meu servo por essa vida, e por amor do meu filho, Jesus, que morreu por essa vida, né, eu vou fazer ele enxergar o reino de Deus na vida dele. E é maravilhoso, e a gente vê acontecendo. E como a gente sai frustrado da igreja quando a gente leva uma pessoa, e essa pessoa, na hora que o pastor faz o apelo, ela não confessa Jesus, não é verdade? Por quê? Porque nós temos a fé de que Jesus vai ter um encontro com ela naquele momento. Agora, uma das coisas que eu aprendo também é que um paralítico não pode conduzir o outro. Muitas vezes, alguns paralíticos entram na igreja conduzidos por outros paralíticos. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que eu enxergo pessoas sendo levadas para a igreja, muitas vezes, por pessoas que já estão na igreja há muito tempo, mas estão paralisadas, estão paralíticas, né? E não têm fé mais. Quer dizer, elas conseguiram levar uma pessoa, conseguiram convencer uma pessoa para ir à igreja, mas foram, né, as duas para a igreja como dois paralíticos sendo conduzidos, né? Um paralítico conduzindo o outro. Aí
eu vejo também que naquele momento Deus precisa fazer 2 milagres. Ele precisa curar aquele paralítico que está paralisado pelo pecado e curar aquele paralítico que está paralisado pela religiosidade. Então há 2 situações. Então hoje a gente vê muitas pessoas dentro da igreja também que estão paralisadas em religiosidade, elas não se metem. Tanto é que a gente vê que hoje os cristãos não estão levando mais pessoas à igreja, não estão pregando mais o evangelho, não estão nem sequer de longe convencendo, né, essa pessoa a ouvir a palavra. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o poder que está em nós vai atrair uma pessoa e vai convencê-la do pecado, vai convencê-la do arrependimento, vai convencê-la da justiça e vai fazer ela ter um encontro com Jesus Cristo. Agora, por quê? Porque não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Se eu for um cristão cheio do Espírito Santo, então a autoridade e o poder de Cristo estará dentro de mim. E estando dentro de mim, é Ele que vai agir e convencer essas pessoas que me cercam. Eu posso ver um cristão, vendo 2 classes de cristãos hoje na igreja. Eu posso ver um cristão hoje que contamina pessoas com o amor de Cristo, com a compaixão, com a verdade, com um bom testemunho. Aquele cristão que realmente serve de base para o pecador, serve de espelho para o pecador, que serve de autoridade para o pecador, serve de conselheiro para o pecador. Mas também vejo aquele cristão que se intitula cristão, que serve como conselheiro de Baal, que serve como mau testemunho, que serve como em vez de esperança, derrota. Então, existem 2 classes hoje de pessoas que estão dentro da igreja dando testemunhos. E uma para o engrandecimento de Cristo, né? Para o testemunho de Cristo que há nele. E outro para o testemunho de que Cristo não tem poder sobre o mundo que está dentro dele. E é interessante, irmãos, porque quando a gente fala de paralítico a gente lembra paralisado, não tem movimento. E eu acho muito interessante pessoas que se intitulam cristãs, mas que não têm movimento nenhum. Elas não conseguem se movimentar, nem nelas, em si mesma, quanto mais para os outros. Pessoas que estão paralisadas, por quê? Porque elas sonham, né? Uma coisa que não é verdade. Elas sonham que são cristãs, mas na verdade são religiosas. Elas estão dentro de uma religiosidade e escondidas nessa religiosidade. Então, quando eu olho para essa palavra aqui, eu fico analisando o que é ser paralisado, o que é estar paralítico, né? E há muitas situações, né, de uma pessoa que fazem e demonstram que ela é paralítica. Eu posso estar, por exemplo, andando em muitas áreas da minha vida, mas em outras ser paralítico. Não sei se você está me entendendo, mas eu posso ser paralítico em alguma área da minha vida e em outra área eu andar muito bem, quer dizer, eu estou discorrendo muito bem. Significa que naquela que eu estou paralítico, eu preciso ter um encontro com Cristo. Eu preciso que a autoridade da palavra venha sobre mim. Eu preciso permitir que o poder de Deus haja nessa área que eu estou paralisado. Porque naquela que eu estou andando bem, o poder de Deus está ali agindo. E quem libera o poder de Deus nas áreas da nossa vida somos nós. Pela fé que nós temos, pelo amor que nós temos, pela vontade de vencer que nós temos, pela vontade de conhecer Cristo. É interessante, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu falo, você precisa conhecer Cristo. E a pessoa fala, poxa pastor, mas eu estou tantos anos dentro da igreja. Não, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa conhecer Cristo em algumas áreas da sua vida, porque em algumas áreas você não conhece. Você só conhece em outras. E o interessante é que muitas vezes as pessoas, elas não aceitam isso. Elas não aceitam que em algumas áreas da vida dela, elas não conhecem Cristo, né?
Todos nós temos, né, áreas que nós discorremos bem, que nós andamos bem, que nós... tem áreas que nós estamos engatinhando, tem área que nós estamos andando com um pouco ou não de equilíbrio, né? Mas tem áreas que nós estamos totalmente paralisados, né? E essa paralisia é feita muitas vezes para o cristão que está dentro da igreja na religiosidade. A religiosidade é uma doença que paralisa, é uma doença que faz o cristão parar de andar em algumas áreas da vida dele. E é interessante, quando Jesus se apresentou, quer dizer, quando esse paralítico foi levado à presença de Jesus, havia escribas e fariseus do lado, dizendo, está blasfemando. E é interessante, quando eu olho na igreja também eu vejo isso. Uma pessoa é levada para a igreja, né, por um cristão, e é interessante, para ter um encontro com Cristo. O interessante é que existem no nosso meio alguns escribas e fariseus que ficam vendo o que vai acontecer. Será que essa pessoa vai conhecer Jesus? Será que essa pessoa vai se converter a Jesus? Desculpe. Será que essa pessoa realmente vai se dobrar? E é o interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas olham para isso com uma certa desconfiança e, por que não dizer, né, com um certo desrespeito, como se não fosse nada, né? Uma pessoa vai lá à frente confessar Jesus, aquela pessoa que levou está numa alegria tremenda, o pastor, né? Você pode ver, por exemplo, às vezes obreiros que não estão contentes, obreiros que estão desconfiados, você vê povo muitas vezes que ficam olhando de uma forma totalmente irrelevante, como se nada tivesse acontecendo, mas Jesus está ali. Jesus está ali, está convencendo aquela alma do pecado, está escrevendo o nome dela no livro da vida, muita coisa está acontecendo, está havendo uma festa no céu, e às vezes nós que estamos paralisados em outras áreas, acabamos não participando dessa festa junto, né? É interessante que a gente vê hoje muitas situações, né, de paralisia na igreja. Nós vemos muitas situações de paralisia no ministério. Nós vemos muitas vezes muitas situações de paralisia no cristianismo, né? Paralisia. Eu vou falar um caso de paralisia. Quantos cristãos que estão dentro da igreja hoje que não pegam a Bíblia, estão paralisados, não conseguem folhear a Bíblia e não conseguem ter um momento de Deus. Outros que não conseguem ter um momento de oração, estão paralisados. Outros que, apesar de terem ministérios, não conseguem deixar de ter inveja, deixar de fazer fofoca, mas eles estão no ministério, então eles estão paralisados, quer dizer, estão até como os fariseus e os escribas, blasfemando, né? Estão duvidando de tudo que está acontecendo na igreja. É interessante isso. Agora, olha o que Jesus fala aqui. Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, diz: por que pensai mal em vosso coração? Eu fico muitas vezes, queridos, quando eu estou pregando o Evangelho, eu fico analisando, né, quantas pessoas Deus está olhando naquele momento para os pensamentos dela, e fico imaginando Jesus falando: por que vocês estão pensando mal? Né? Principalmente quando a palavra é de exortação. A palavra de exortação, e vem na igreja nos exortando, e a gente não olha para aquele versículo e diz que Deus exorta porque ama, o Pai exorta porque ama, Ele exorta o Filho. Nós encaramos a exortação muitas vezes com paralisia na mente e paralisia no coração. Nós encaramos aquela exortação como se essa palavra estivesse nos cobrando alguma coisa. Uma vez uma pessoa me perguntou, falou assim: pastor, eu às vezes eu acho que estar na igreja eu me sinto mal. E eu falei: mas por que você se sente mal?
Eu me sinto mal porque a palavra parece que toda hora me acusa, e parece que toda hora ela quer que eu tenha eu tenho que me modificar em muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu me acho normal, eu me acho bom, eu me acho melhor do que os outros. Eu falo, aí que tá. Quando a palavra incomoda, ela está produzindo efeito. Quando a palavra não incomoda, é porque você não deixou ela entrar. Porque sempre que a palavra entrar no seu coração, ela vai produzir efeito. O paralítico, quando ouviu a voz de Jesus, as pernas dele se mexeram, né? Ele começou a andar. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender. Quando a palavra não produz efeito, é porque nós não permitimos que ela entrou, que ela entre. E se ela não entrar, não vai haver cura, não vai haver restauração das veias, não vai haver restauração dos ligamentos, não vai haver restauração dos músculos, e nós não vamos andar. Então, a paralisia, muitas vezes, ela é provocada pela não permissão de que aquela palavra entre para produzir o efeito de cura que ela precisa ter. Então, muitas vezes, eu poderia dizer e poderia chamar isso de estou contente com a minha paralisia e não quero que ninguém toque nela. Estou contente com a forma como eu fico parado nisso. Estou contente como, bom, eu sou assim, ninguém vai mexer comigo, eu sou dessa maneira. Quantas pessoas a gente vê hoje dentro das igrejas dizendo, olha, tem que ser do meu jeito, tem que ser isso e acabou. Então, eu não admito que toque na minha paralisia, eu não admito que toque na minha doença, eu não admito que toque em mim. Eu não vou deixar essa palavra entrar, porque essa palavra não vem de Deus, essa palavra vem do pastor, essa palavra vem daquele homem, vem daquela mulher. Não, eu não vou deixar entrar. Então, eu aprendo sempre com a palavra que uma das coisas que podem estar paralisadas, são a minha capacidade de ouvir, a minha capacidade de entender, a minha razão pode estar paralisada também por causa de uma série de coisas. E quando Jesus ele recebe esses pensamentos, verificando esses pensamentos, ele fala, poxa, estou fazendo uma coisa tão boa, eu estou curando uma pessoa, por que vocês estão pensando mal? Por que vocês estão olhando para isso de uma maneira errada? Aí que eu vejo também que existe paralisia ocular, quer dizer, a forma de enxergar, as pessoas paralisam, quer dizer, não conseguem enxergar com bons olhos aquilo que Deus está fazendo com uma pessoa. Quer dizer, se a pessoa está sendo abençoada, se a pessoa está recebendo uma bênção ali, tem muitas pessoas que olham para aquilo e eles não conseguem conceber de que aquilo está sendo bom para aquela pessoa e pensa mal. Às vezes até pensa com inveja porque a pessoa está sendo abençoada. Então é interessante como muitas vezes a nossa paralisia, a nossa forma de ser cristão, às vezes ela demonstra que nós não passamos de um paralítico dentro da igreja, porque tem muitas coisas que a gente não aceita, a gente não quer transformação. Uma vez que você se deparou com Jesus e ouviu a sua voz, você vai andar em todas as áreas. Você vai deixar a sua muleta, você vai deixar a sua cadeira de rodas, você vai deixar a sua doença para trás e vai passar a ter vida e vida com abundância. Você vai passar a ter saúde espiritual. Outra coisa que eu aprendo aqui na palavra, Jesus, quando ele fala, o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? É interessante, irmãos, quando a gente olha para o perdão e o perdão de Deus e a gente não consegue entender. Por exemplo, uma pessoa que entra na igreja e ela tem uma característica mundana e uma característica totalmente grave, e ela entra na igreja.
Aí Jesus faz a obra, convence do pecado, convence da justiça, e essa pessoa confessa Jesus, e ela fala que agora a vida dela vai mudar. Ô, meu irmão, o que é mais difícil para a gente aceitar? Que Jesus perdoou os pecados dela? Quando a gente olha e fala assim, mas como que Jesus pode perdoar essa pessoa? O que é mais fácil? Jesus perdoar os pecados dela ou fazer ela andar de um modo diferente agora? O que é mais difícil a gente conceber? O perdão que Cristo deu para a pessoa ou a mudança que Jesus está propondo para ela e vai fazer ela andar, né? Ou seja, ela entrou de uma maneira na igreja e vai sair de outra maneira, vai sair diferente. É engraçado, irmãos, que quando uma pessoa se converte, confessa Jesus, nós queremos que ela se torne um santo imediatamente. Não, você não pode mais isso, não pode mais aquilo, e esquecemos que ela acabou de deixar as muletas dela, esquecemos que ela acabou de levantar da cadeira de rodas, e ela vai dar os primeiros passos. É claro que os primeiros passos dela não vão ter equilíbrio, é claro que os primeiros passos dela vão ser de um ex-paralítico, é uma pessoa que nunca andou e de repente vai começar a andar naquela área. É claro que essa pessoa vai ter dificuldade para andar naquela área, mas cabe a nós, né, entender que o perdão de Deus vai fazer com que ela passe a andar. Agora, uma coisa, queridos, é um paralítico levantar e sair correndo, outra coisa é um paralítico começar a andar com ajuda, né, ser carregado pelos braços, porque ele ainda não consegue firmar os passos dele. Então, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é nova, né, no cristianismo, a gente tem que entender que ela anda sem equilíbrio. Ela precisa ser ajudada, ela precisa ser carregada. Por quê? Porque ela precisa firmar os passos dela. Agora, existem, por exemplo, na igreja, pessoas que acham que estão andando, né, e na verdade essas pessoas acham que podem andar sozinhas e na verdade elas estão tropeçando, elas estão sempre com os passos errados. Por quê? Porque não aceitaram a ajuda de ser carregadas. Essa é a verdade. Não aceitaram um ombro amigo, não aceitaram um braço amigo que pudesse sustentar. Mas quando eu falo de braço amigo, quando eu falo de ombro amigo, meu irmão, minha irmã querida, eu estou falando de ombro verdadeiro e braço verdadeiro. Não estou falando de ombro amigo e braço amigo como o mundo entende a amizade. A amizade que o mundo entende é aquela que Deus fala: quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. E quem tem amizade com Deus não pode ter amizade com o mundo. É interessante que às vezes nós vemos pessoas querendo oferecer um ombro, mas um ombro estourado. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou falando de curadores feridos, estou falando de pessoas que ainda não estão curadas querendo oferecer ombro para as outras. Ontem nós estávamos conversando, eu e os líderes ali da igreja de Vinhedo, nós estávamos conversando sobre isso, nós estávamos falando exatamente isso, que curadores, líderes devem ser curadores, e a gente tem que se certificar de que eles não sejam curadores feridos. Ou seja, nós temos que primeiro receber a cura para depois ajudar as pessoas a serem curadas, né? De que maneira a gente pode oferecer cura se a gente ainda está doente em muitas áreas, né? E é interessante, queridos, a gente vê muitas pessoas na igreja hoje, a gente vê muitas pessoas ali que falam para outras pessoas quando se convertem, falam: a partir de agora você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais mentir, você não pode mais enganar, você não pode mais isso, não pode mais aquilo. Mas normalmente a gente vê pessoas que falam isso, que são pessoas que praticam de uma outra forma, né, mas praticam isso com muita frequência na igreja, né? Primeiro, eu e a minha esposa a pastora Tânia, a gente conversa muito
disso, né? Pessoas que mandam pela internet versículos bíblicos, né? Abençoando a vida dos outros, mas ao mesmo tempo são pessoas que falam mal de outras pessoas com outras pessoas. Então, como é que pode usar um versículo bíblico para abençoar os seus amigos quando ela faz inimigos através das suas palavras? É interessante isso, porque eu vejo que são curadores que estão tentando ser curadores, mas eles estão feridos. Quer dizer, como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivo? Como é que eu posso tentar ajudar alguém se eu necessito de ajuda? E a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, querendo ajudar os outros, né, dando uma forma meia santa dentro da igreja, mas cheia de iniquidade no coração. Como é que pode, né? Como se Deus não visse, como se Deus não enxergasse isso. Então, como se Jesus não visse pensamentos, não lesse os pensamentos, como se Jesus não conhecesse as palavras que rodeiam a mente da pessoa, como se Jesus não visse através das paredes, através das coisas ocultas, como se Jesus fosse uma pessoa totalmente alheia ao que está acontecendo. E muitas pessoas pensam que Deus está alheio ao que está acontecendo, né? Mas Deus não está não. Deus não está não. Diz a palavra de Deus o seguinte: aquele que se limpa, limpe-se ainda, mas aquele que se suja, suje-se ainda. Uma das coisas que eu entendo é que quando você sai como um filho pródigo e você passa por uma experiência, volta, pede perdão a Deus e volta a viver em comunhão com Deus na casa dele, com o Pai, o perdão vai chegar. E perdão se conquista através de atitudes, e atitudes contínuas, né? Eu posso entender o perdão de Deus da seguinte maneira: Deus, o Senhor me perdoa? Perdoa. Então eu já estou perdoado. Ele falou: não, me mostra que você merece esse perdão com as suas atitudes. Então é com o tempo, né? É com o tempo. Como Jesus viu esse paralítico entrando, sendo carregado, ele fala: olha, a atitude dessas pessoas que o trouxeram é uma atitude de fé. Eu vou curar esse paralítico porque eles estão tendo fé. Eles estão tendo fé de que ele vai ser curado, né? E muitas vezes, eu como pastor, eu tenho fé de que as pessoas vão ser curadas. Agora, essas pessoas devem ser curadas pelo antídoto da palavra, pelo remédio da palavra. Elas não vão ser curadas somente através de um testemunho que se dá na igreja, elas não vão ser curadas somente através do louvor, elas não vão ser curadas somente através da reunião de oração, da intercessão, elas não vão ser curadas somente, elas vão ter que ser curadas através de uma atitude de confiança nessa palavra. Elas vão ser curadas através de uma atitude de submissão à vontade de Deus. Elas vão ser curadas através de uma atitude de perseverança na vontade de Deus. Elas vão ser curadas através da fé que elas vão estar sustentando através das suas práticas cristãs. Então, é uma forma de dizer: eu não quero ser paralítico, eu não quero estar paralisado, né? Eu quero andar, eu quero andar. Outra coisa que eu aprendo aqui, quando Jesus fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu quero falar uma coisa que está nesse versículo. Jesus, por que Jesus não curou? Falou assim: ó, larga a tua cama aí, larga a tua cadeira de rodas aí, vai embora, anda. Por que ele fala: toma a tua cama, toma a tua cadeira de rodas, toma os teus apetrechos? Eu aprendi uma coisa esses dias aqui com Deus, quando Jesus curava e falava assim: olha, toma a tua cama, levanta e anda, né? Eu aprendi uma coisa muito importante com Deus esses dias aqui. Por que Jesus não deixava que a pessoa deixasse as coisas ali? Jesus, por vários motivos, mas eu quero dizer alguns aqui de que eu aprendi. Jesus fala, principalmente: toma a tua cama, levanta e anda.
carrega a tua cama junto, quer dizer, pega os teus apetrechos e caminha com ele. Aí eu fiquei pensando por quê, e cheguei a algumas conclusões. Uma delas que me tocou muito o coração é tipo Jesus falando: leva o teu leito junto para você lembrar que um dia você foi paralítico e eu te tirei dessa condição. Leva isso daí para você lembrar de que você estava paralisado nesta área e eu te tirei dessa condição. Esse apetrecho que você vai carregar vai te lembrar da onde eu te tirei, vai te lembrar o que eu fiz. Ah, então nós temos que andar com coisas na mão de que nos lembre da onde Deus nos tirou? Não. Isso é uma forma figurada. Jesus estava falando da seguinte maneira: olha, não esqueça o benefício que Deus te fez hoje. Você vai andar, mas não esqueça, seja grato. Seja grato e lembre-se sempre disso, esteja sempre ciente de que Ele te tirou de uma cama, que Ele te tirou de uma cadeira de rodas. No sentido figurado, te tirei do pecado, te tirei da prostituição, te tirei das drogas. Levanta e anda, mas toma isso como exemplo e lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te de onde você estava quando eu te libertei. Aonde você estava e como, o estado que você se encontrava. Uma das coisas que eu lembro também, né, e que eu cheguei à conclusão também, que quando Jesus manda pegar a cama, levantar e andar, tipo, não deixa para trás nenhum histórico daquilo que te deixava cativo. Não deixa para trás nenhum indício daquilo que te deixava paralisado. Porque tudo se fez novo, as coisas velhas ficam para trás. Não deixa a cama aí para todo mundo ficar passando. Olha, aqui estava deitado aquele cara que era paralítico. Olha, aquele cara era assim, aquele cara era assim. Agora ele saiu por aí e está andando. Né? Porque nós não precisamos provar nada para ninguém. Quando eu acho interessante quando as pessoas falam assim: mas você viu aquele cara lá que se converteu? Mas aquele cara lá era assim, aquela pessoa era assim, aquela pessoa fazia isso, aquela pessoa fazia aquilo. E as pessoas chegam a colocar em dúvida, falando: será, até quando será que ele vai aguentar, ele vai fazer? Uma das coisas, meu filho, a gente sabe que não vai ser fácil. É uma condição totalmente diferente. A gente estava paralítico, mas agora está andando. E esse andar aí nos dá insegurança. O paralítico, ele ficava seguro na sua paralisia. Eu sou paralítico, estava conformado. Aí eu sou paralítico mesmo, todo mundo tem dó de mim, acabou e não se fala mais nisso. Mas quando eu passo a andar, as pessoas começam a olhar e falam: será que ele vai voltar a ficar paralítico? Será que ele vai cair? Será que ele vai não sei o quê? E parece que isso incomoda a pessoa que passou a andar. E parece que muitas vezes as pessoas ficam incomodadas. Até parece que o cristão não pode falhar. Claro que ele pode falhar. Isso não quer dizer que você vai voltar a ser paralítico. Porque quando a gente falha, a gente sabe que Jesus está nos carregando, que Jesus está dando o braço, está dando um ombro amigo, porque não é o homem, não é o vizinho que vai dar o ombro amigo, né? Nem o pastor pode dar o ombro amigo, ninguém pode dar o ombro amigo. Eu não convivo com as ovelhas da igreja 24 horas por dia, mas Jesus convive 24 horas. Ele examina o deitar, examina o levantar. Ele dá o ombro amigo, é ele que sustenta a pessoa. Então, como é ele que sustenta, como é ele que sabe como é que está a minha vida, eu só devo satisfação a ele. Agora, o que as pessoas pensam de mim, isso não importa. Isso não vale nada. Só que tem uma coisa. Por um outro lado, né, eu tenho a obrigação de mostrar que agora eu sou uma pessoa que anda, não sou mais paralítico. Para quê? Para dar testemunho do benefício que Deus fez na minha vida. Então, uma coisa é eu querer dar satisfação das minhas falhas, que agora sou cristão. Outra coisa é eu não dar bom testemunho. É uma coisa totalmente diferente da outra.
Eu sou obrigado a dar bom testemunho. O bom testemunho demonstra gratidão ao benefício de Deus. Tem pessoas que acham que dar bom testemunho é tão igual a ser falho. Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, é totalmente distinto uma coisa da outra. Ser falho, eu posso ser falho, mas eu sou obrigado a dar bom testemunho, inclusive nas minhas falhas. Isso é bem diferente. Então a gente tem que aprender que a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, eu tenho que dar um bom testemunho, sim, apesar de eu ser uma pessoa falha. Apesar de eu ser uma pessoa falha, eu tenho que dar o melhor testemunho de Cristo para as outras pessoas. Porque o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Outra coisa que eu aprendo, querido, também, é que o paralítico, a partir do momento que ouve a voz de Jesus, ele levantou e foi para a casa dele. Então ele ouviu e obedeceu. Jesus falou, levanta e anda, né? Levanta e vai. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que não existe melhor lugar do que você ir para a sua casa. E a sua casa, qual é a sua casa? A sua casa é a vontade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sua casa é onde Deus habita. Então, quando eu olho para esse versículo aqui, ó, a minha casa aqui agora passa a ser isso aqui, ó, a vontade de Deus. Quando Deus me tirou da paralisia e falou, anda, eu tenho que andar nisso aqui, eu tenho que andar na palavra. Eu tenho que andar na vontade de Deus. Eu tenho que andar no discernimento. Eu tenho que andar no poder de Deus. Eu tenho que andar na reflexão da vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que andar e sempre estar me direcionando para casa. Qual é a casa do cristão, meu querido? Qual é a casa do cristão? A casa do cristão é a eternidade. Jesus falou, eis que o meu Pai vos tem preparado muitas moradas. A casa do cristão, o alvo, o objetivo, vai para a tua casa, vai para o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Salvação, eternidade. Interessante que quando a gente sai da paralisia, a gente começa a andar em outros caminhos que não levam para a salvação. Quantos crentes que eu vejo hoje dentro da igreja andando em caminhos tortuosos, em caminhos de engano, em caminhos de pecado novamente, em caminhos em caminhos errados. Vai para a tua casa. Qual é a tua casa? A tua casa é a vontade de Deus. A tua casa, o teu objetivo é o céu. Vai para a tua casa. Então eu tenho que andar por esse caminho. Que caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paralítico, se você quer andar, anda em mim, porque eu sou o caminho. Anda na minha palavra, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Anda na minha palavra, anda na minha vontade, porque eu sou a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o paralítico, a partir do momento que ele bota os pés no chão e começa a dar os primeiros passos, ele tem que entender que ele tem que entrar pelo caminho, e é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho da salvação. Queridos, só para finalizar aqui, é claro que apesar dos olhos dos fariseus, apesar dos olhos das pessoas incrédulas, apesar dos olhos dos indagadores, dos acusadores, apesar dos olhos das pessoas invejosas, existe uma outra multidão também que está olhando com bons olhos. Diz aqui, levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Glória a Deus. A gente vê que existem aqueles que olham com os olhos diferentes na igreja, que olham com olhos de inveja, com olhos de fofoca, com olhos de intriga, mas também no meio da igreja existem aqueles que olham com bons olhos, falam assim, puxa vida, mais uma vida se converteu, mais uma vez um paralítico se levantou, mais um paralítico entrou pelo caminho certo,
mais um paralítico descobriu o caminho da sua casa, agora eu vou ajudá-lo a caminhar, vou ajudá-lo a carregar, porque Jesus está dando o ombro, está dando a mão para segurar esse paralítico nos seus passos, nos seus primeiros, nos seus passos intermediários, até que ele consiga atingir o objetivo dele. Então eu vou estar junto com ele, porque é bom que andem dois juntos. Então é sempre bom que um paralítico, quando levanta, tem alguém sempre para ajudar ele. Então é interessante, queridos, que muitas vezes nós estamos na igreja, mas entendendo totalmente errado o que é ser igreja, o que é fazer acontecer a igreja, né? Nós precisamos sim lembrar de que é Jesus que dá o ombro amigo, mas é Jesus que segura nas mãos, mas nós estamos lá para ajudar Jesus com a nossa fé. Estamos lá para ajudar Jesus e ver essas pessoas. Nós temos que ver com bons olhos. Nós temos que ver com bons olhos, porque tem pessoas que estão ali do seu lado e não estão vendo muitas coisas com bons olhos, né? São pessoas que não conseguem enxergar. Por quê? Porque o seu coração está cheio de malícia, está cheio de peçonha mortal, está cheio de iniquidade, está cheio de inveja, né? Está cheio de maledicência. Mas tem outras pessoas que veem com bons olhos. Tem outras pessoas que se deliciam no trabalhar de Deus, né, na vida de outras pessoas. Eu costumo ver muitas vezes em cima de púlpito pessoas que invejam outras, porque estão fazendo um bom trabalho para Jesus. Pessoas que querem aparecer porque alguém está aparecendo. E é interessante que a gente vê essa competição, a gente vê essa deslealdade, a gente vê todas essas coisas de pessoas que professam o nome de Jesus, pessoas que levantam a mão e cantam louvores, pessoas que fazem orações. É interessante. E por que acontece tudo isso? Porque sim, porque estão paralisados, porque na verdade são paralíticos, mas ainda não receberam a consolação, não permitiram que esse consolo entrasse, não permitiram que o poder do Espírito Santo entrasse, não permitiram que Jesus fizesse a boa obra. Na verdade, são pessoas que gostam da sua paralisia, na verdade, são pessoas que adoram o seu leito, a sua cadeira de rodas religiosa, né? O seu leito religioso. São pessoas que têm um coração totalmente voltado para si mesmo, né? São donos do seu ventre, são donos, né? São reis de si mesmo. Então, não havendo uma permissão para que Jesus possa exercer a sua autoridade sobre o seu problema, é claro que vai continuar paralítico para o resto da vida. Jesus vai voltar e ele vai continuar numa cama vendo a grande tribulação. Queridos, foi isso que Deus colocou no meu coração, trouxe para você hoje, né? Essa palavra, e eu, em nome de Jesus, eu oro, e a minha oração é para que o Espírito Santo realmente entre em você, que você permita que o Espírito Santo, como Consolador, venha exercer autoridade sobre a sua vida, venha exercer autoridade sobre a vontade de Deus, que mostre o caminho da submissão, que mostre o caminho da restauração, que Jesus possa recuperar você através, né, de uma cura milagrosa, desde que você permita, desde que você compreenda de que Ele quer transformar você para o seu próprio bem, para a sua própria vitória, para que todas as promessas de Deus venham sobre ti como uma chuva temporã e serôdia, né, como uma chuva de bênçãos. Então, em nome de Jesus, hoje, a minha oração é para que você possa enxergar isso, que você possa não olhar com os maus olhos, mas olhar com os bons olhos aquilo que Jesus está querendo fazer na sua vida. Não olhe para o lado, olhe para o alto, olhe para o alto. Não fale palavras, né? Não use o nome de Jesus em vão. Fale palavras a Ele, quer dizer, ore e com um sentido de recuperação, restauração, com um sentido de transformação. Seja um cristão de fato, não ande em cima de um caminho tortuoso,
né? Coloque dentro do seu coração de que você precisa andar em todas as áreas da sua vida. Não adianta você andar em 50%, 50% você está paralítico. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é que você se salve. A vontade de Deus é que você tenha vida abundante. A vontade de Deus é que você se liberte através da verdade e através do seu Filho Jesus, que é a verdade. A vontade de Deus é que você ande por esse caminho, e a vontade de Deus é que você tenha um ministério cheio de poder, através do Espírito de consolação, através do Espírito de poder, exercendo a autoridade de Cristo e permitindo que a autoridade de Cristo seja exercida através de você. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Hoje nós começamos aqui um pouquinho mais tarde, 8 horas e 5 minutinhos, mas eu tenho certeza de uma coisa, que essa palavra aqui, como entrou no meu coração, entrou no seu coração também. Digam